Eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me preocupar com como isso aconteceu. É o que é. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois nós vivemos só mais um ano. A não ser que consigamos mais tempo. O tempo é a moeda agora. Nós o ganhamos e o gastamos. Os ricos podem viver para sempre. Olha só o que eu vou lhe dizer. Quando eu digo que Jesus está voltando, as pessoas pensam que estamos falando por falar. Mas é uma realidade que está batendo à nossa porta, que está nos cutucando o tempo todo. Olha a soma desses números aqui. 2021, 2022, 2023. Tirando o zero, olha o resultado que dá. 666. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, fala desse número. A besta que emerge da terra, ou sai da terra. Olha, ou melhor, vem da terra. É o anticristo. 2021, 2022, 2023 é a preparação para o tal entrar. Olha, gente, se prepare. Ore, busca o Senhor, se aproxime de Deus. Paz e graça. Gente, o vídeo de hoje é porque eu tive um sonho, especificamente com um ano, né? O ano de 2023. Priscila, mas você tá dizendo que isso vai acontecer? Você tá dizendo... Gente, eu não tô dizendo que o que eu sonhei vai acontecer especificamente, mas eu tenho certeza que esse ano vai trazer alguma coisa, ok? E não vai ser alguma coisa aos nossos olhos, alguma coisa boa, alguma coisa positiva, tá? Eu consigo sentir isso, gente. Eu não vou dizer que eu tenho sonhos proféticos, ou poderia dizer isso. Eu não sei, gente, como dizer, mas eu sei que Deus me dá alguns sonhos e muitas coisas se realizam, ok? Esse sonho eu tive antes desse negócio de corona, eu tive antes desse alarde todo que a gente tá vivendo. E foi exatamente assim. Gente, eu sonhei como se eu estivesse dormindo mesmo, né? No meu sonho eu estava dormindo e aí eu acordava. Nisso que eu acordava, eu fazia as coisas que eu faço normalmente em casa. Eu cheguei, abri a janela do quarto, depois eu vinha para a sala, abria a janela da sala, depois quando eu ia para a cozinha, quando eu ia abrir a janela da cozinha, dava um apagão assim na casa toda. Mas não era um apagão de acabou a luz, era um apagão de como se o céu tivesse escurecido, sabe? Como se tivesse de noite. Eu falava assim, ué, por que tá tão escuro assim se eu acabei de acordar, tá de dia? Só que da cozinha eu não tinha uma visão do céu. Então eu vinha para a sala e abria a porta da sala, né? Quando eu abria a porta da sala e olhava para o céu já estava claro e eu via como se fosse fim de ano, gente. Que tem aqueles fogos, tinham muitos fogos assim, estourando aqueles fogos e surgia um ano no céu. E aí eu conseguia ver o 2, o 0, o 2 e demorava um pouco para poder aparecer o 3. Quando aparecia o 3, na verdade não aparecia rápido. Ele aparecia e eu desmaiava de terror do ano muito rápido. Mas era um desmaio, gente, de pavor do ano. Era um desmaio, sabe, de medo do ano. Naquilo eu desmaiava, desfalecia, na verdade, assim. E quando eu olhava de novo, eu já via um pergaminho se abrindo, né? E, gente, eu não estava vendo nada relacionado a Illuminati, a fim do mundo, nada disso. Eu não estava vendo nada relacionado a isso no YouTube, não estava pesquisando nada disso. Quando se abriu o pergaminho, eu via bem no topo do pergaminho uma pirâmide com um olho de Horus. Eu via abaixo da pirâmide aqueles símbolos de gênero, né, feminino e masculino. Ao lado eu via muitas pessoas mortas, mas muitas pessoas mortas. E as imagens, gente, não era imagem assim, igual vocês me veem agora, sabe? Carne e osso, não. Eram imagens em desenho, como se alguém tivesse desenhado naquele pergaminho. Via também mulheres, muitas mulheres enforcadas e nuas, sabe? Elas nuas assim, enforcadas. E via um homem. Na verdade, aquilo para mim não é um homem, aquilo é um demônio, certeza absoluta.
Ele era magérrimo, muito magro mesmo, muito feio, sabe? E uma mão dele estava com um risco em vermelho, para que era como se eu fosse para poder prestar atenção na mão. E ele não tinha mão, né? Ele tinha uma foice. Ele tinha uma mão normal e na outra, que estava riscada, ele tinha uma foice ali. E depois eu acordei desse sonho. E quando eu já acordei tremendo, né? Porque é uma coisa muito real, como se você estivesse vivendo aquilo. Já acordei tremendo e falando: Deus, o que o Senhor tem para esse ano, meu Deus? Porque eu sonhei isso, meu Deus. E eu comecei a orar ali de madrugada mesmo. Na verdade, nem de madrugada. Quando eu sonhei isso, já estava de manhã. Eu acordei, né, pela manhã e orei, né? E depois fui fazer minhas coisas. Mas esse sonho não sai da minha cabeça, gente. Não sai. Pai seja convosco. Hoje já é dia 9 de maio de 2019. E eu vim para compartilhar com vocês um sonho ao qual o Senhor me deu já no dia 5. No dia 5 eu sonhei, eu até marquei aqui porque eu não tinha feito vídeo para não esquecer algum detalhe. Tem até algumas coisas aqui que eu vou ler que não vão ser relevantes e para mim também na hora não foram relevantes, mas eu sei que no decorrer dos dias vai fazer sentido o que eu sonhei. E eu sonhei que eu tava numa praia, que eu tava de frente pro mar numa praia e que eu ouvi um barulho muito forte. E que nesse barulho muito forte eu já tive um sonho muito igual a esse. Se vocês forem ver nos outros vídeos que eu tive, que o mar engolirá, engoliu as cidades, alguma coisa assim, é um sonho, é a mesma parte desse sonho. Eu já tive mais de 2 vezes esse mesmo sonho. Enquanto eu tava andando na praia, eu não tava andando na praia, eu tava de frente pro mar, como se eu fosse entrar no mar. E eu ouvi um barulho muito forte. E quando eu vi esse barulho muito forte, a primeira coisa que eu fui observar é se tinham passarinho voando, se tinha alguma coisa. E eu via que os bichos, passarinho, cachorro, alguma coisa estava por perto, eles corriam em direção oposta ao mar. E nisso, quando eu olhei de volta para o mar ele estava recuando. As ondas do mar, tudo, ela parecia que ela estava sendo sugada por uma força que vinha de dentro do mar. E eu já sabia que ali ia acontecer um tsunami, então eu comecei a correr. E quando eu corria, eu olhei para trás e no meio do mar começou a levantar alguma coisa como se fosse um chafariz do meio do mar ali, do nada, começou a levantar como se fosse um chafariz e aquilo prendeu a minha atenção, mas algo me falava que eu precisava correr, que não era para olhar, que eu precisava correr. E quando eu corria, eu já via no asfalto, na estrada, como a gente mora aqui no litoral, tem que subir a serra para ir para Curitiba, para outras cidades, eu já via aquela fila de carro, pessoas roubando bicicleta do outro, puxando moto, pessoas se derrubando para tentar fugir, porque aquelas pessoas, elas também sabiam que ia acontecer uma desgraça ali, que ia morrer muitas pessoas. E eu tô lendo aqui para não me perder. E eu fui no meio do sonho que eu corri, eu fui parar do nada, fui parar numa casa. E essa casa, tinha muitas pessoas e que não eram da mesma família. E começou a chover e começou a derreter as paredes dessa casa. Começou a derreter o reboco, a tinta, sabe? O reboco começou a ficar só no tijolo e chovia dentro dessa casa. E dava a impressão que as pessoas elas estavam se escondendo de alguma coisa, de alguém. Porque já tinha passado esse momento do tsunami e eu já estava em outro lugar, como se fosse 2 sonhos. Sabe quando você assiste filme que tá um flash, tá acontecendo alguma coisa num lugar e daqui a pouco já passa para uma outra cena que você não sabe como que foi para aquela outra cena? Assim foi no sonho. E daqui a pouco eu já apareci num lugar que parecia um estádio, sabe? Um abrigo. E nesse abrigo tinha também crianças, tinha idosos. Parecia assim que eram pessoas que tinham conseguido sobreviver de catástrofes. E estavam todas lá. Só que para entrar nesse abrigo você precisava preencher um formulário. E nesse formulário eu marquei aqui as coisas que eles pediam e a gente tinha que preencher esse formulário e a primeira coisa que a gente tinha que preencher depois do nome era a religião que a gente professava. Você precisava dizer a religião que você professava nesse formulário e você precisava dizer também se você tinha algum cargo. Você precisava dizer se você pregava nessa igreja, você precisava dizer se você era um missionário, se você era um pastor, se você era um diácono, se você era um presbítero, você precisava preencher nesse formulário junto com o seu nome. E você precisava ainda mais, você precisava dizer
quais redes sociais você tinha. E se você dissesse que você tinha Facebook, eles iam lá no seu Facebook e eles iam ver se você pregava a palavra de Deus nesse Facebook. Se você tinha Instagram, eles iam lá no teu Instagram para ver se você postava alguma coisa sobre a religião que você professava. Se você tinha canal no YouTube, você tinha que também falar o nome do seu canal que eles iam averiguar. E se você tinha rede social e você pregava a palavra do Senhor, você não podia ficar nesse lugar. Você era meio que discriminado, você era selecionado. E você tinha que ir para um outro lugar diferente. E todo esse tempo, lá no começo, ó, eu até me perdi, mas está escrito aqui, ó. Que na hora do tsunami, quando era para eu correr, uma voz gritava para mim, uma voz falava muito alto, que era para eu correr porque dentro de 4 horas que o mar recuou, o mar ele ia voltar, ia acontecer o tsunami. Dentro de 4 horas, era muito nítido que falava, eu sabia que era 4 horas, mas não aparecia ninguém que me falava, só a voz que me falava, que em 4 horas ia acontecer o tsunami. E no final do sonho, eu sonhei que depois que tudo isso aconteceu, que todos que anunciaram, que pregavam a palavra de Jesus Cristo, que eles eram recriminados. A mesma voz que me disse que daqui 4 horas iria acontecer o tsunami, falava pra mim, rápido, porque 2023 está chegando. E depois eu tava pensando, depois no decorrer do dia eu falei assim, meu Deus, 2023, o que tem em 2023? Meu Deus, 4 horas seriam 4 semanas de Daniel. E eu fiquei pensando, e quando eu tava realizando meus afazeres de casa, eu pensei, pode ser loucura da minha cabeça, eu não sei, mas eu pensei, nós estamos em 2019, 4 horas, 2019 com mais 4 horas, que talvez seriam 4 semanas de Daniel, dá exatamente o final do meu sonho, rápido, 2023 está chegando. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Irmãos, eu sou um evangélico muito consagrado e que realmente eu vou contar um testemunho recente que aconteceu. É uma revelação nova, né? Muito recente que eu recebi de Deus. E foi algo impressionante que aconteceu. No dia 2 de setembro de 2018, às 5 horas da tarde, na minha casa, bateu no portão da minha casa alguém. Eu fui lá. E quando eu vi, era um menino que aparentava ter uns 8 anos, muito pobre, com roupas muito sujas, né? Sujas mesmo, né? Ele era moreno, de cabelo lisos, cheio de poeira. Assim também as suas vestes que estavam cheias de poeira. Estavam um pouco rasgados. E esse menino, com voz triste, dizia para mim, eu preciso de ajuda. E realmente, eu pensando assim, ele está passando necessidade. Eu imediatamente fui na cozinha da minha casa, peguei 2 pacotes de arroz, 4 pacotes de fubá, e eu fui e botei numa bolsa e eu fui dar para ele. Quando eu abri o portão para dar para o menino esses alimentos, o menino tirou da bolsa dele, né? Da bolsa dele, uma bolsa branca, né? Que ele tinha, tirou da bolsa dele uma pedra, que era do tipo paralelepípedo, né? Paralelepípedo, não é isso? E que nessa pedra estava escrito como se estivesse escrito a ferro e fogo, a seguinte inscrição: Jesus vai voltar na data cujo dia é 12 em algarismo romano, que é um X e 2I, cujo mês é 3 em algarismo romano. 3 em algarismo romano é 3I. E cujo ano
é 2023. 2023 agora em romano é 2M, depois do 2M vem 2x e depois do 2x 3i. Né? 7 algarismos no ano 2023. E eu entendendo bem os números e algarismo romano, eu entendi que que está escrito, né, que Jesus irá voltar, né, que Jesus vai voltar no dia 12 de março de 2023. Somos fortes. Eu tive um sonho que eu tava lá do lado da igreja. Tava lá do lado de casa e minha mãe tava na cozinha. E meu pai tava lá no quarto, né, deitado, mexendo no celular dele. Aí daí a terra começou a tremer, assim, tremer. Aí daí ela falou, é terremoto. Eu falei, não, né? Porque no céu, assim, eu vi uma parte, assim, uma porta de fogo, assim, saindo os anjos, assim, com as espadas pegando fogo pra matar os demônios, né? Em que ano? Foi no sonho, na hora que aconteceu, eu vi lá, nós estávamos em 2023. O Evangelho diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, atenção, o mesmo que viveu aqui na terra, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou em carne e ossos e o mesmo que subiu aos céus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos. E iremos nos encontrar com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram e subiram primeiro. E nos encontraremos com eles nas nuvens dos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor.